Enquanto você fecha os olhos, algo maior começa a se mover. A escuridão que envolve o quarto não é apenas ausência de luz, ela é o espaço perfeito para que uma história antiga, esquecida, renasça dentro de você. Respire devagar. Sinta o ar frio da noite deslizando para dentro dos seus pulmões. Sinta como cada músculo, pouco a pouco, cede ao peso suave do descanso. Mas saiba, o que está prestes a acontecer vai muito além do sono. Você está à beira de um encontro. Um encontro silencioso, mas profundo. Não com alguém de fora, mas com algo que já habita em você e que espera apenas um instante de calma para se revelar. As preocupações do dia ainda ecoam na sua mente. Elas se misturam em fragmentos. Aquela palavra dita que você não queria ter falado, aquele olhar que não esquece, aquele medo do amanhã que insiste em apertar o peito. E de repente parece impossível simplesmente apagar tudo isso e descansar. Mas e se eu te dissesse que existe uma história capaz de dissolver cada uma dessas correntes invisíveis? Uma história que não apenas embala, mas que liberta. Uma história que, enquanto você dorme, trabalha silenciosamente dentro de você. Feche os olhos um pouco mais. Deixe o mundo lá fora perder a forma. O som distante da cidade se mistura com o silêncio do quarto. E tudo o que resta agora é a minha voz. A voz que te guia. A voz que atravessa a escuridão como uma tocha em um caminho esquecido. Você não pode perceber, mas o sono é um território sagrado. É ali, no intervalo entre a consciência e o mistério, que memórias se reconstruem, que feridas se costuram sem que você veja, que respostas que você não encontrou durante o dia começam a se formar em silêncio. E é por isso que essa história chega até você agora. Não de manhã, não à tarde, mas neste exato instante, quando o corpo se rende e a mente baixa suas defesas. Porque é no sono que a alma está mais vulnerável e mais aberta à transformação. Imagine-se caminhando por um corredor estreito. As paredes são altas e você não sabe onde ele termina. O chão parece frio e cada passo ecoa como se estivesse dentro de uma caverna. Você não sabe o que vai encontrar. Mas há algo em você que sente que precisa continuar. Esse corredor é a sua própria vida. E as paredes representam tudo o que você acumulou. Medos, expectativas, julgamentos, dores escondidas. Elas estão ali, altas, sufocantes. Mas ao fundo, você sente um sopro de luz. E é essa luz que te empurra para frente, mesmo sem saber o que espera. Agora, respire fundo mais uma vez. Deixe os ombros soltarem todo o peso. Imagine que cada expiração arranca de você uma pedra, uma carga, algo que já não serve.
E a cada inspiração, algo novo, invisível, começa a preencher o vazio. Você pode pensar que isso é apenas imaginação, mas em verdade é um processo profundo acontecendo dentro da sua alma. Você está se preparando para atravessar. Está prestes a entrar em uma narrativa que não é apenas ouvida, ela é vivida. E talvez você se pergunte, por que essa história? Por que agora? Por que comigo? A resposta é simples, mas desconfortável. Porque você precisa. Porque há perguntas que você não conseguiu calar. Há dores que você não conseguiu apagar. E há um sentido que ainda não conseguiu encontrar. Enquanto você ouve, o tempo perde a forma. O ontem e o amanhã se dissolvem. Tudo o que existe é o agora. E no agora, você está sendo convidado a deixar-se transformar. Feche os olhos mais uma vez e repita para si em silêncio: eu estou pronto. Eu estou pronto para ouvir. Eu estou pronto para mudar. E com essa declaração suave, a primeira porta se abre. Você não entrou aqui por acaso. Você foi conduzido. E enquanto você dorme, esta história começa. Uma história que não apenas fala com você, mas fala sobre você. E quando terminar, nada será como antes. Você começa a atravessar o corredor escuro. O ar é denso, quase pesado. Cada passo ecoa, como se fosse a lembrança de algo distante. E de repente, o silêncio é cortado por um som suave. Um sopro, um vento que parece vir de dentro da própria terra. Você sente a pele arrepiar. E antes que perceba, já não está mais sozinho. Na sua frente, uma porta antiga se revela. Ela parece feita de madeira gasta pelo tempo, marcada por rachaduras profundas. E, curiosamente, há símbolos gravados ali. Símbolos que você não entende, mas que de alguma forma falam com você. Você estende a mão. Hesita por um instante. E quando seus dedos tocam a superfície, um calor estranho atravessa sua pele. É como se aquela porta reconhecesse você, como se tivesse esperado apenas esse momento para se abrir. Ela cede devagar, e ao abrir, o corredor escuro dá lugar a uma cena inesperada. Um vale imenso, iluminado por uma luz dourada. O contraste é tão forte que você sente os olhos arderem. Mas não é a luz comum do sol. É algo diferente. Uma claridade que parece atravessar direto o coração. No centro do vale, você vê uma figura solitária. Um homem de joelhos, com o rosto voltado para o chão. Suas mãos estão erguidas e sua voz, ainda que distante, ecoa como um clamor. Você não entende cada palavra, mas sente a dor que sai da sua boca. É um lamento profundo, uma oração quebrada. Você se aproxima devagar e, quando chega mais perto, percebe: esse homem é Davi, o rei, o guerreiro que derrotou gigantes. Mas agora, diante de você, não há coroa, não há espada, apenas um coração despido, implorando por misericórdia. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. As palavras cortam o silêncio como lâminas invisíveis.
Davi não fala apenas com o céu. Ele fala com você, com cada parte da sua alma que também carrega culpas escondidas. Você observa a cena. Davi treme. Sua voz se quebra. E lágrimas escorrem por sua face. Ele não tenta parecer forte, não tenta parecer digno. Ele apenas se despe diante da verdade. E é aí que a primeira virada acontece, porque você percebe algo desconfortável. A dor de Davi é a sua dor. As palavras que ele dirige a Deus são as palavras que você nunca teve coragem de pronunciar. Ele confessa pecados, erros que pesam como pedras, culpas que o perseguem no silêncio da noite. E enquanto ele fala, você se vê refletido naquele lamento. Você sente a verdade atravessar como uma flecha. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Cada sílaba carrega uma força quase insuportável. E você entende, de repente, que não importa quão grande seja a mancha, existe algo maior. Existe um amor que perdoa. Existe uma misericórdia que recomeça. Você sente o peso dentro de você se mover. Uma parte quer resistir, quer se proteger, mas outra parte quer se render, quer deixar cair todas as máscaras. O vale inteiro parece tremer com aquele clamor, e a luz dourada que antes iluminava a distância, agora começa a envolver você também. É quente, é intensa, é diferente de tudo o que já sentiu. E você percebe, esta não é apenas a história de Davi, é a sua história. É a história da alma humana que erra, cai, se perde, mas ainda encontra esperança. O silêncio retorna por um instante, e você entende que o caminho para a transformação começa aqui, não com perfeição, mas com rendição. Você está diante de uma revelação. Enquanto Davi chora, algo dentro de você também se desfaz. E você percebe que, ao atravessar essa narrativa, já não é mais o mesmo. O vale ainda brilha com a luz dourada. Davi permanece de joelhos. Mas, agora, o silêncio que envolve suas lágrimas é ainda mais profundo. É como se o universo inteiro estivesse ouvindo cada palavra que sai de sua boca. Você respira fundo, e ao respirar, sente o mesmo peso que ele sente, a mesma luta que ele carrega. Porque no fundo, você também já se encontrou em noites escuras, em que os erros ecoam na mente, em que a culpa parece não ter saída. De repente, o ar começa a mudar. É como se um vento invisível atravessasse o vale. Ele traz consigo não apenas frescor, mas também um sussurro, um chamado que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você escuta, e o sussurro diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essas palavras não pertencem apenas a Davi. Elas se infiltram em você, penetram como água em terra seca. E pela primeira vez, você entende que a transformação não começa no que está fora. Ela começa dentro. É estranho, quase doloroso perceber isso. Porque o mundo sempre ensinou que a mudança depende do que você conquista, daquilo que você mostra, do quanto você aparenta ser forte. Mas diante dessa cena, a verdade é clara. A mudança real não acontece quando você tenta controlar tudo. Ela acontece quando você entrega tudo. Você fecha os olhos. E ao fechar, imagens surgem.
Momentos em que você falhou, pessoas que você feriu, decisões que você tomou e gostaria de apagar. Essas lembranças vêm como ondas, pesadas, amargas, e por um instante parece impossível suportar. Mas no meio dessas ondas surge uma nova imagem, não de condenação, mas de mãos abertas, de um convite silencioso, de uma misericórdia que não exige perfeição, apenas sinceridade. Você entende que está sendo chamado a algo maior. E esse chamado não é para carregar mais peso, é para largar, para deixar ir, para permitir que algo puro seja plantado dentro de você. O vale começa a se transformar diante dos seus olhos. O dourado se mistura com tons de vermelho intenso. É como se o céu sangrasse sobre a terra. E, nesse cenário, uma revelação se manifesta. Você vê uma cruz, alta, solitária, erguida no meio do vale. E, de repente, tudo faz sentido. O clamor de Davi não termina nele mesmo. A busca por misericórdia aponta para algo maior, algo que viria séculos depois. A resposta que ele tanto implorava já estava escrita na eternidade. Você se aproxima da cruz. Cada passo parece pesado, mas inevitável. E quanto mais perto chega, mais sente o coração arder. Não é dor comum. É como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de você. O peso das culpas, o peso das máscaras, o peso daquilo que você carrega em silêncio há tanto tempo. Naquele instante, você entende. O que Davi buscava, você encontra aqui. O perdão não é apenas uma promessa distante. Ele já foi conquistado. Ele já está disponível. O vento sopra mais forte. As lágrimas descem sem que você perceba. E, no silêncio da sua alma, uma nova voz ecoa. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a segunda virada. A virada que não apenas expõe a dor, mas que mostra a esperança. A virada que não apenas lembra as falhas, mas que revela a possibilidade de recomeço. Você percebe que não é tarde, que ainda há caminho, que enquanto respira, ainda pode ser transformado. E, de repente, o vale que antes parecia estranho se torna familiar, porque ele é, na verdade, o reflexo da sua própria alma. Um lugar de confronto, mas também um lugar de renascimento. Enquanto a luz cobre tudo, você entende. Essa história não é para ser apenas ouvida, ela é para ser vivida. E agora, você já deu o primeiro passo. A cruz permanece diante de você, silenciosa, imponente, mas não como um símbolo de derrota, e sim como um lembrete de que até a dor mais intensa pode ser transformada em redenção. Você fica parado por alguns instantes. Sente a respiração acelerar. Sente o coração pulsar mais forte, como se quisesse escapar do peito. E percebe que está diante de uma escolha. É aqui que tudo muda. É aqui que você decide se continua carregando o peso sozinho ou se deixa que essa cruz carregue por você. O vento volta a soprar e junto com ele surgem vozes distantes, sussurros
que parecem ecoar das suas próprias memórias. Você ouve palavras que marcaram a sua vida. Palavras de acusação, palavras de rejeição, palavras que você repetiu tantas vezes para si mesmo que acabaram se tornando parte da sua identidade. Você não é suficiente. Você não merece perdão. Você nunca vai mudar. Essas frases ecoam como correntes. Correntes invisíveis que se enrolam no seu corpo, apertando, sufocando. E por um instante, você acredita nelas. Acredita que sempre será prisioneiro dos seus próprios erros. Mas, de repente, algo acontece. A cruz, antes distante, começa a irradiar uma luz mais intensa. Uma claridade que não cega, mas que expõe. E nessa claridade, você vê as correntes se partindo, uma a uma. Elas se desfazem como fumaça diante do fogo. Você percebe que essas vozes não definem quem você é. Elas eram apenas sombras que se alimentavam da sua culpa. Mas agora, algo maior está dizendo a verdade. Você é amado. Você é perdoado. Você pode recomeçar. Essas novas palavras penetram fundo. Não são apenas frases bonitas. São decretos. São verdades que ressoam na própria alma. E quando você as escuta, o peso começa a se dissolver. O vale, que antes parecia sombrio, começa a ganhar novas cores. O dourado retorna, mas agora misturado com tons suaves de azul e branco. É como se o céu se abrisse acima de você e a esperança, pela primeira vez, se tornasse palpável. Você se ajoelha, sem perceber. Não porque alguém ordenou, mas porque é impossível ficar de pé diante de algo tão maior. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas desta vez não são lágrimas de dor. São lágrimas de alívio, de libertação. E é nesse momento que a terceira virada acontece. Você entende que o perdão não é apenas um alívio momentâneo. É uma chave. Uma chave que abre portas que estavam trancadas há anos. Você lembra de situações da sua vida em que desistiu cedo demais, de sonhos que abandonou porque acreditava que não era digno de realizá-los, de relações que se romperam porque você não acreditava que poderia ser amado de verdade. Tudo isso começa a se reorganizar dentro da sua mente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram o lugar certo. O perdão não apenas tira o peso, ele devolve o propósito. Ele reacende algo que estava adormecido. E enquanto você percebe isso, uma nova energia começa a brotar dentro de você. É como uma fonte de água viva jorrando sem cessar. Você entende que não está mais preso ao passado, que não precisa carregar culpas como medalhas de fracasso, que pode levantar e seguir adiante, não por mérito próprio, mas pela graça que recebeu. O vale agora se transforma completamente. As flores começam a brotar no chão seco. Os pássaros surgem, enchendo o ar com cantos suaves. O ambiente que antes parecia de julgamento, agora é um cenário de renascimento. E você sabe, essa não é apenas a história de um rei quebrado diante de Deus. Essa é a sua história. A história de alguém que, no silêncio da noite, descobriu que o perdão é real, que a transformação é possível e que a alma pode, sim, mudar enquanto você dorme.
Você respira fundo e, ao expirar, sente como se todo o peso antigo finalmente tivesse ido embora. No lugar dele, algo novo nasce. Algo que você não pode explicar com palavras, mas que sabe no fundo que é eterno. O vale florido diante de você parece vivo. Cada pétala que nasce, cada cor que surge, carrega um significado. É como se a própria criação celebrasse o que acabou de acontecer dentro da sua alma. Mas algo te inquieta. Uma pergunta silenciosa começa a ecoar. E agora? O que eu faço com essa nova vida? Você percebe que o perdão não é um fim em si mesmo. Ele é um começo. Um convite para uma jornada maior. E essa percepção começa a mexer dentro de você como um fogo que se acende. De repente, a paisagem muda novamente. O vale começa a se desfazer como fumaça. As cores desaparecem. E diante de você surge um deserto imenso. A areia se estende até onde a vista alcança. O sol queima forte, sem piedade. E o silêncio pesa, como se o próprio ar tivesse desaparecido. Você se assusta. Como pode sair de um jardim florido para um deserto seco em questão de instantes? Mas no fundo, algo sussurra. É preciso atravessar o deserto para descobrir quem você realmente é. Você dá alguns passos na areia. Cada passo é difícil. Os pés afundam, o calor parece drenar suas forças e o cansaço tenta te convencer a parar. É nesse momento que a quarta virada começa a se revelar. Porque em meio ao deserto, você descobre que a transformação espiritual não é apenas receber algo, é também ser provado. É também atravessar lugares áridos, onde a fé é testada, onde a esperança é desafiada, onde o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você sente o coração acelerar, sente o medo bater e se pergunta: será que vou conseguir? Será que vou aguentar essa travessia? E quando a dúvida quase vence, uma lembrança invade sua mente. As palavras de Davi, ecoando ainda mais fortes: não retires de mim o teu Espírito Santo. Você entende? Mesmo no deserto, você não está só. Mesmo no silêncio, a presença permanece. E essa consciência te dá forças para continuar. O sol continua queimando. A areia continua difícil de atravessar. Mas agora, cada passo já não é apenas sofrimento. Cada passo se torna prova de resistência. Cada passo se torna declaração de fé. E enquanto caminha, você começa a perceber algo estranho. O deserto não é apenas um lugar de ausência. Ele é também um lugar de revelação. A cada sombra que surge na areia, você começa a enxergar reflexos da sua própria vida. Vê situações em que desistiu cedo demais. Vê decisões que tomou sem confiar. Vê momentos em que a fé foi apenas palavra, mas não prática. E no meio desse confronto, uma voz suave se ergue no vento. Eu permito o deserto não para te destruir, mas para te revelar. Não para te punir, mas para te purificar. Essas palavras ressoam como trovões no seu coração. Você percebe que a dor do caminho
não é castigo, mas forja. Que a sede que sente não é sinal de abandono, mas convite para buscar a fonte verdadeira. E nesse instante, você cai de joelhos na areia quente. As lágrimas descem misturando-se com o pó do chão. E você entende que não pode atravessar sozinho. Precisa de algo maior. Precisa de alguém que conduza cada passo. O vento sopra mais uma vez. E dessa vez, não traz apenas calor. Ele traz frescor. Um frescor que toca sua pele como água em um corpo cansado. E você sabe, o mesmo Deus que te levou ao jardim é o Deus que também te sustenta no deserto. Essa é a quarta virada. Você percebe que a fé verdadeira não é provada no conforto. Ela é provada no vazio, no silêncio, no calor que parece insuportável. E é ali que você descobre não estar sozinho. Nunca esteve. O deserto ainda se estende diante de você, mas agora você o enxerga de outro jeito. Não como inimigo, mas como mestre. Não como prisão, mas como caminho. Você se levanta e, ao erguer a cabeça, percebe uma sombra distante no horizonte, algo que parece um refúgio, e sente dentro de si que precisa continuar, porque ali, no fim desse deserto, uma nova revelação espera por você. O horizonte continua distante. A cada passo, a areia parece multiplicar-se sobre seus pés. O corpo reclama, a mente se desgasta, e em meio ao cansaço, surgem as primeiras ilusões. De repente, você enxerga uma mancha brilhante adiante. Um lago, cristalino, cercado por árvores. A sede em sua garganta grita para correr. Mas, quando acelera o passo, o lago desaparece. É apenas miragem. Você cai de joelhos, sentindo o desespero. A mente sussurra: não vai dar. Você não vai sair daqui. E, por um instante, a sombra do fracasso parece mais real que qualquer promessa. Mas, no fundo, há uma voz persistente, uma memória suave, mas firme. Eu estarei contigo todos os dias. Essas palavras batem no peito como martelo. Você respira fundo, fecha os olhos e decide levantar mais uma vez. O deserto não mostra piedade. O vento sopra forte, a areia corta como lâminas contra a pele, o sol parece zombar de sua resistência, e você se pergunta: por que preciso passar por isso? A resposta não vem em palavras claras, ela vem em forma de consciência. É como se o próprio silêncio do deserto dissesse: porque aqui você descobre o que realmente importa. Você começa a perceber que o deserto não é apenas vazio, ele é espelho. E o que mais dói não é a seca ao redor, mas a seca dentro de você. Cada recordação amarga, cada escolha errada, cada vez que trocou algo eterno por algo momentâneo, tudo isso agora se ergue como tempestade diante dos seus olhos. É doloroso, mas é inevitável, porque o deserto expõe, o deserto revela. Você segue caminhando, mesmo sem forças, e no meio da areia infinita encontra algo inesperado. Uma pequena pedra, diferente das demais. Ela brilha levemente sob o sol. Você a pega sem entender.
mas sente que aquilo é mais do que um acaso. É como um sinal. E ao segurar a pedra na mão, uma certeza surge. Mesmo no lugar mais seco, há marcas da presença de Deus. Mesmo no vazio absoluto, Ele deixa rastros para lembrar que não te abandonou. A pedra em sua mão se torna símbolo. Um lembrete de que você não caminha sem propósito. Mas o deserto não recua. Logo, a tempestade de areia se levanta. O vento uiva. A areia cobre sua visão. Você mal consegue respirar. Cada grão entra pelos olhos, pelo nariz, pela boca, e a sensação é de sufocamento. Você se curva, tentando resistir, mas o peso é demais. A vontade é desistir. É nesse ponto que a quinta virada começa. Porque, em meio à tempestade, você ouve algo. Não é voz audível. É mais profundo. É como se viesse de dentro e de fora ao mesmo tempo. O deserto é passagem. Não é destino. Eu não te trouxe aqui para morrer, mas para nascer de novo. Essas palavras rompem como trovão no meio do caos. Você abre os olhos mesmo cedos de areia. E dentro da escuridão sufocante, uma luz tênue aparece. Não é miragem. É real. Um brilho firme, distante, mas constante. A tempestade continua. O calor não diminui, mas agora você tem direção. A luz guia seus passos. E mesmo cambaleante, mesmo ferido, você segue. Cada metro conquistado é vitória. Cada respiração é resistência. E no fundo, você percebe, a batalha não é contra o deserto. A batalha é contra você mesmo. Contra a sua desistência. Contra a sua dúvida. Contra a mentira de que não é amado. O deserto tenta te enganar, mas a pedra em sua mão e a luz no horizonte gritam o contrário. Você não está perdido. Você está sendo moldado. Essa é a quinta virada. A revelação de que os piores lugares podem ser também os mais férteis para a alma. Que a dor pode se tornar disciplina. Que a escassez pode se tornar fé inabalável. O vento diminui. A tempestade se acalma. E quando ergue os olhos, você vê que a luz está mais próxima. O coração bate mais forte, porque sabe, o deserto não é fim, é caminho para algo muito maior. Você continua a caminhar. O corpo já não responde como antes. Os pés estão em carne viva. Cada passo é dor. E mesmo assim, você não para. A luz no horizonte continua a brilhar. Ela pulsa, como se respirasse. Não é apenas claridade, é presença. Quanto mais você se aproxima, mais percebe algo estranho. O silêncio do deserto não é mais o mesmo. Antes, ele pesava. Agora parece guardar segredo. Como se o próprio vento estivesse à espera de algo. Você tropeça, cai de joelhos, mas não solta a pedra que carrega na mão. Ela continua firme. É como se dela viesse a coragem que falta no corpo. Então, ao levantar os olhos, você enxerga. Bem diante de você, no meio do nada, uma sombra se forma. Uma figura, distante ainda, mas real. Não miragem, não invenção da mente cansada. Real. O coração dispara. Não há forças para correr, mas também não há medo. É como se tudo dentro de você soubesse. É para isso que você foi trazido até aqui. Você continua,
Um passo, outro. Cada movimento parece rasgar os músculos, mas a alma se inflama, porque sabe que está perto, muito perto. E quando o deserto se abre em clareira de areia plana, a figura ganha contorno. É alguém em pé, como se já estivesse à sua espera. Alto, firme, imóvel. A distância diminui, e com ela aumenta a atenção. Não é medo, não é dúvida, é reverência. É como se você estivesse diante de algo que nunca ousou imaginar. O coração bate tão forte que parece ecoar pelo peito. E nesse instante, o silêncio se rompe. A figura ergue a mão e o vento para. Tudo ao redor se cala, nem areia se move, nem pássaro canta. Até o próprio sol parece ter parado de queimar. É como se o tempo tivesse congelado. E então você ouve, não com os ouvidos, mas com todo o ser. Uma voz que não vem de fora, mas explode dentro. Eu conheço tua dor. A frase é simples, mas carrega peso de eternidade. As lágrimas descem, mesmo sem perceber, e você sente, pela primeira vez em toda a travessia, que não está sozinho. A figura dá um passo à frente, e ao fazer isso, o chão de areia se transforma. Onde antes havia vazio, agora brota verde. Plantas pequenas, discretas, mas vivas. O deserto se racha, revelando que a vida sempre esteve escondida sob a superfície. Você cai de joelhos, sem forças para resistir ao impacto daquela presença. A mente grita 1000 perguntas, mas a alma já tem a resposta. Você não estava sendo punido, estava sendo preparado. E a sexta virada se revela. A dor que parecia destruição, na verdade, era treinamento. O silêncio que parecia abandono era proteção. O vazio que parecia fim era início. A figura se aproxima ainda mais. Agora está tão perto que você sente o calor da presença. Não é calor de sol, é calor que cura, que aquece a alma, que expulsa o medo. A voz retorna, mais forte, mais íntima. Você não precisa lutar sozinho. Eu sou contigo e sempre serei. O peso nos ombros desaparece, a sede parece aliviar e pela primeira vez você respira fundo sem dor. O deserto ainda está ali, mas já não tem poder, porque o encontro mudou tudo. A caminhada chegou ao clímax e você entende, não atravessa apenas o deserto da areia, atravessa o deserto dentro de si e agora sabe que não caminha só. O chão, que sempre foi seco e áspero, começa a mudar. A areia, antes quente e sufocante, ganha tons mais suaves. Você olha em volta e percebe algo impossível. O horizonte não é mais só vazio. Há um movimento, uma cor que não existia antes. Pequenos brotos verdes surgem, rompendo a terra rachada. E ao lado deles, o som que parecia esquecido ecoa. Um fio de água. Discreto no começo, quase imperceptível, mas pouco a pouco se transforma em corrente. Um riacho que corta o deserto. Você se aproxima, quase sem acreditar. Ajoelha-se diante daquela água cristalina e a toca com as mãos trêmulas. Ela é fresca, viva, e quando encosta nos seus lábios, uma onda de vida percorre todo o seu corpo. Não é apenas sede sendo saciada. É como se cada gota lavasse também suas culpas, seus medos, seus traumas.
A água não apaga apenas a dor do corpo, ela invade a alma. E então, a voz retorna, não como comando, mas como canção, suave, firme, acolhedora. Você procurava descanso. Aqui está o descanso. Você procurava respostas. Aqui está a resposta. Não fora do deserto, mas dentro dele. Você percebe, de repente, que tudo aquilo não era miragem. O deserto nunca foi castigo. Ele era o caminho para revelar o oásis que estava escondido dentro de você. E a revelação se abre. O oásis não é apenas geografia, é interior. É a alma que, tocada pela presença, descobre que sempre teve água viva guardada em si. Você observa o lugar se transformar. Árvores começam a crescer. O ar ganha perfume de flores que não existiam antes. Pássaros aparecem cortando o céu em voo suave. Aquele espaço de morte se converte, diante dos seus olhos, em jardim. O coração bate em paz. Não é mais um coração em guerra, é coração em repouso. Você sente o corpo relaxar como nunca. Os ombros, antes curvados pelo peso invisível, agora se erguem. A respiração, antes ofegante, se torna leve, ritmada. Cada sopro de ar é descanso. E a 7ª virada dramática acontece. Você entende que não era o deserto que te destruía. Era você que acreditava estar sozinho nele. Agora a verdade explode. Mesmo nas terras mais áridas da alma, sempre existiu uma nascente escondida. Sempre houve vida aguardando o momento certo para brotar. Você toca a água de novo, e dessa vez não bebe apenas. Permite que ela escorra pelo rosto, pelas mãos, pelo corpo inteiro. É um batismo silencioso, uma renovação, um recomeço. O deserto que antes gritava solidão, agora canta a esperança. E você entende. Não precisa esperar o amanhã para descansar. O descanso já chegou. Enquanto você dorme, a sua alma desperta. Você olha para trás. O caminho percorrido surge diante dos seus olhos, como se cada passo deixasse uma marca incandescente na areia. Você vê as noites frias, as lágrimas silenciosas, os gritos sufocados que nunca foram ouvidos por ninguém. E, no entanto, agora percebe. Cada passo, cada queda, cada silêncio fazia parte de algo maior. Não era um deserto vazio, era um campo de treinamento, uma lapidação, um espaço onde a sua alma, entre dores e quedas, foi sendo moldada. O que antes parecia abandono, agora revela-se como cuidado invisível. O que parecia punição, agora soa como preparação. E você sente a força dessa verdade penetrar fundo. Tudo o que você viveu não foi em vão. O deserto não destruiu você. Ele revelou quem você sempre foi. Ele arrancou as máscaras, ele expôs as fraquezas, mas, acima de tudo, ele fez nascer uma identidade nova, mais forte, mais verdadeira. E a 8ª virada dramática se anuncia. Você entende que a sua dor não foi apenas dor. Ela era mensagem. Era caminho para algo que você ainda não conseguia enxergar. Enquanto respira fundo, percebe que o ar que agora preenche seus pulmões não é apenas oxigênio. É propósito. É a certeza de que sua vida não é acidente, de que existe uma razão para estar aqui.
Você começa a caminhar novamente, mas dessa vez não arrastando os pés. Agora você anda ereto, firme, com a sensação de que o chão deixou de ser inimigo. Cada grão de areia, cada marca na terra parece contar uma história. E todas essas histórias se conectam. É como se fios invisíveis unissem suas dores às vitórias que estavam por vir. A voz retorna, clara, como um sussurro profundo no coração. Você não foi esquecido. Você não foi punido. Você foi chamado. Chamado para viver além do medo. Chamado para descobrir que o vazio era apenas o eco de algo muito maior. E nesse instante, você entende que a vida não é sobre evitar desertos, é sobre atravessá-los. É sobre permitir que cada noite escura revele a força escondida no seu interior. As peças do quebra-cabeça se encaixam. O sofrimento, que antes parecia aleatório, agora se revela como roteiro. Um roteiro escrito não para te destruir, mas para te elevar. Você sente o peito se abrir, como se todo o peso fosse liberado em uma única respiração. O propósito não é algo distante, ele já estava aqui, esperando apenas o momento certo para ser revelado. Enquanto você dorme, essa verdade se grava no mais profundo da sua mente. E ao acordar, nada será igual. Você permanece diante do oásis recém-descoberto. O reflexo da água clara mostra um rosto que você quase não reconhece. Não porque seja estranho, mas porque parece mais verdadeiro. Livre das sombras que antes o encobriam. Aquela imagem te encara, e pela primeira vez você não sente vergonha dela. Não há necessidade de se esconder. O deserto arrancou máscaras, quebrou resistências, queimou ilusões. E o que sobra é algo puro. Algo que você não sabia que existia em você. Você toca a superfície da água e o reflexo se desfaz em ondas suaves. É como se a vida dissesse: não tema, o que você vê não é apenas passado, é futuro sendo moldado. Então você se levanta, olha ao redor e entende. O propósito não é um lugar distante, escondido em algum canto inalcançável da terra. O propósito é o que surge quando você aceita atravessar o caminho, mesmo quando ele parece impossível. Você lembra de cada noite que parecia interminável, cada lágrima que caiu silenciosa no travesseiro, cada pergunta sem resposta. E entende, tudo estava te conduzindo até aqui. O silêncio não foi descaso, foi preparação. A ausência não foi abandono, foi oportunidade de aprender a escutar o que só o coração poderia ouvir. Agora, dentro de você algo se acende. Não é fogo que consome, é chama que guia. Luz discreta, mas constante. Uma certeza que não grita, mas permanece. Você nasceu para mais. E esse mais não é feito de grandes conquistas externas. Não é sobre o que os outros verão. É sobre o que você carrega dentro. É sobre a transformação silenciosa que muda tudo sem precisar anunciar nada. O propósito é, no fundo, descanso. É saber que cada passo, cada luta, cada dor faz parte de uma história que nunca deixou de ser escrita. Uma história que tem direção, que tem sentido, que tem destino. Você caminha entre as árvores que brotaram ao redor do oásis. O verde contrasta com a memória do deserto árido. E a sensação é de que a própria terra quis te mostrar que nada permanece para sempre. Nem mesmo o sofrimento. E enquanto anda, percebe que algo dentro de você mudou. O medo que antes paralisava já não tem o mesmo poder.
A insegurança que gritava se transformou em silêncio. E o silêncio, agora, não incomoda. Ele acolhe. Você entende, finalmente, que não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para viver. Viver de maneira plena, profunda, verdadeira. E com essa compreensão, surge a missão. Não como ordem imposta, mas como eco suave que ressoa no peito. Uma missão que não tem a ver com provar algo para o mundo. Tem a ver com permitir que o mundo veja, através de você, que a vida não é apenas dor, nem apenas deserto. É transformação. Você não precisa gritar essa missão. Não precisa se justificar. Basta existir com a verdade que descobriu. Basta caminhar com a certeza que agora habita em você. E nesse instante, quase sem perceber, você começa a sorrir. Um sorriso discreto, mas carregado de paz. Um sorriso que não nasce de vitórias fáceis, mas da consciência de que você resistiu. De que não foi derrotado. De que chegou até aqui, e isso já é prova suficiente de quem você é. Enquanto fecha os olhos e respira fundo, sente que tudo dentro de você repousa. Não porque não haverá mais desertos, mas porque, mesmo que venham, agora você sabe. Há sempre um oásis esperando ser revelado. Dentro de você. Na sua alma. E nesse estado, o sono chega. Não como fuga, mas como descanso legítimo. Um sono que regenera, que repara, que prepara. Enquanto você dorme, o propósito se fixa ainda mais fundo. E ao despertar, sua alma já não será a mesma. Você desperta em silêncio. Mas algo é diferente. O ar ao seu redor parece mais leve, como se cada partícula carregasse uma promessa invisível. Você não sente apenas o descanso do corpo, sente também a quietude da alma. O oásis ainda está lá, mas não é mais apenas cenário. Ele se tornou espelho da sua nova condição interior. O que antes era apenas sobrevivência se transformou em abundância. E dessa abundância nasce algo maior. Porque quando a alma encontra descanso, ela não pode permanecer contida. Ela transborda, ela toca, ela alcança. Você percebe que tudo que foi curado em você começa a se espalhar como ondas que se formam ao cair de uma única gota na superfície calma da água. Enquanto caminha, você cruza com outras figuras no caminho. Pessoas cansadas, olhos pesados, passos arrastados. Elas se parecem com você antes da travessia. Carregam o peso do deserto, como se não houvesse esperança além do pó e da aridez. E nesse instante, algo acontece. Você não precisa falar muito, não precisa convencer. Apenas sua presença, moldada pela experiência que viveu, já diz mais que qualquer palavra. Elas olham para você e veem a diferença. Não um brilho artificial, mas uma calma silenciosa, quase inexplicável, que contrasta com o vazio em que ainda estão presas. E sem perceber, você se torna farol. Farol em meio à noite, refúgio em meio à aridez. Você entende, de repente, que sua jornada não foi apenas para você, foi também para elas. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera construiu não só a sua força, mas também a ponte que agora convida outros a atravessarem. Você estende a mão, não com imposição, não com pressa, mas com a mesma compaixão que o trouxe até aqui. E quando o faz, o milagre se repete. A terra árida ao redor começa a se transformar, não porque você seja capaz por si só, mas porque a transformação que viveu não se encerra em você. É nesse ponto que você percebe
que o propósito nunca foi individual. Ele sempre esteve entrelaçado com outras vidas. Sempre foi sobre conexão. Sempre foi sobre espalhar aquilo que você recebeu. Você segue caminhando, e as pessoas ao redor começam a caminhar junto. Não é uma multidão. É apenas um pequeno grupo. Mas cada passo dado em direção ao oásis é como uma chama que se acende. E aos poucos, o deserto inteiro parece menos escuro. Você não tem todas as respostas. Não carrega discursos prontos. Apenas compartilha a experiência que pulsa em você. E essa simplicidade é o que torna tudo mais verdadeiro. As pessoas sentem, percebem que não estão diante de alguém perfeito. Percebem que não estão diante de alguém inalcançável. Estão diante de alguém que também sofreu, que também caiu, que também duvidou, mas que escolheu continuar. E por isso, encontrou. Você entende que essa é a maior força. Não falar de uma teoria distante, mas oferecer o testemunho vivo de quem caminhou no vale e atravessou o fogo. E sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas se transformou. Enquanto a noite cai, você e o pequeno grupo se reúnem ao redor da água cristalina. O reflexo da lua ilumina cada rosto. E você percebe que o que começou com dor agora se tornou uma fonte de esperança. Não apenas para você, mas para todos que se aproximam. E então, um detalhe chama sua atenção. Você percebe que já não sente mais a solidão. Aquele vazio que antes ecoava no peito deu lugar a uma presença constante. Não porque o caminho se tornou mais fácil, mas porque agora você não caminha mais sozinho. Você é parte de algo maior. O propósito não é mais apenas chama interior. Ele se tornou fogo que aquece muitos. Se tornou ponte que conecta. Se tornou rio que flui. E você sabe, essa é apenas a continuação de uma história muito maior do que você poderia imaginar. Enquanto fecha os olhos naquela noite, sente novamente o sono chegando. Mas desta vez, você não dorme apenas para descansar. Você dorme sabendo que, enquanto sonha, sua alma continua a tocar outras almas. Que sua jornada não é mais só sua. Que enquanto você dorme, o mundo a seu redor também muda. Você se lembra do instante em que recebeu a primeira semente? Ela era pequena, frágil. Parecia incapaz de resistir à dureza do deserto. Naquele momento, você não sabia o que fazer. Carregava apenas esperança, misturada ao medo. Agora, ao olhar ao redor, você percebe algo surpreendente. A semente germinou. A raiz rompeu a terra seca. E onde antes havia apenas poeira, ergue-se uma árvore. Alta, firme, com galhos que se estendem como braços abertos, acolhendo o vento e oferecendo sombra. Essa árvore não nasceu do acaso. Ela nasceu da sua escolha de não desistir. De cada lágrima que caiu na terra dura, de cada noite em que você acreditou, mesmo quando nada parecia fazer sentido. Cada instante de dor foi transformado em força invisível, nutrindo a raiz que agora sustenta esse tronco inquebrável. Você se aproxima da árvore, toca sua casca áspera e sente a pulsação da vida correndo em cada fibra. É como se a árvore fosse extensão da sua própria alma. E, de certo modo, ela é, porque toda a transformação interior que viveu agora se tornou visível. As folhas se movem ao vento, produzindo um som suave. Não é apenas ruído, é quase como um canto. Uma melodia que embala e traz paz. E no silêncio,
você percebe algo ainda mais profundo. Os galhos começam a dar frutos. Os frutos não são comuns. Eles carregam em si a doçura que você nunca imaginou provar em meio ao deserto. Cada um deles representa uma parte do seu caminho. Um fruto é esperança. Outro é compaixão. Outro é fé renovada. Outro é paz que não depende de circunstâncias. Você estende a mão e colhe um deles. Ao prová-lo, percebe que não é apenas alimento. É sustento que cura, que fortalece, que transforma de dentro para fora. E você entende, o propósito não é apenas árvore para si mesmo. Ele é árvore para alimentar outros. O que você recebeu não é para ser guardado em silêncio, é para ser compartilhado, é para ser multiplicar. Enquanto isso, aqueles que caminhavam ao seu lado se aproximam, olham para a árvore com olhos cheios de espanto, estendem as mãos e também provam dos frutos, e à medida que experimentam, algo muda em cada um deles. O peso diminui, a luz retorna aos olhos e a esperança, antes distante, agora se torna palpável. Você percebe que a árvore não é apenas sua, ela é de todos que se aproximam, porque o propósito verdadeiro nunca se fecha em um só coração. Ele sempre encontra forma de expandir, de alcançar, de multiplicar-se em outros. A sombra da árvore cresce, ela cobre cada vez mais espaço, protege do calor escaldante, oferece repouso a quem se perde na travessia. E o som suave das folhas se mistura ao respirar das pessoas que agora descansam ao redor. Você observa cada rosto. Alguns ainda marcam as cicatrizes do deserto, outros carregam a dor do silêncio. Mas todos começam a mudar à medida que permanecem ali. É nesse momento que você entende algo maior. Essa árvore não é o fim da jornada. É apenas o começo de uma nova fase. Porque cada fruto gerado é semente. E cada semente, quando acolhida, pode gerar outra árvore. O ciclo não se encerra em você. Ele se expande. Ele se multiplica. E, de repente, você vislumbra um futuro onde o deserto inteiro floresce. Não por mágica, mas porque cada vida transformada se torna, por sua vez, semente plantada em outra vida. Você fecha os olhos por um instante e respira fundo. Sente o vento fresco atravessar os galhos e tocar sua pele. É como se o universo inteiro confirmasse. O que nasceu pequeno, frágil, quase invisível, agora é força, é sustento, é abrigo. Você entende que essa árvore é mais que símbolo. Ela é memória viva de tudo o que enfrentou. Ela é testemunho de que nenhuma dor foi em vão, de que cada silêncio foi necessário para amadurecer a raiz e de que agora, no tempo certo, o fruto é abundante. Enquanto contempla, você percebe algo ainda mais profundo. As pessoas ao redor não apenas provam do fruto, elas levam consigo algumas sementes, guardam no coração, guardam na alma e seguirão seus próprios caminhos para plantar em terras ainda áridas. E é aí que a revelação final desta cena se abre. Você nunca foi chamado apenas para encontrar descanso. Você foi chamado para gerar vida, para espalhar sombra no deserto, para multiplicar frutos em terras secas e, acima de tudo, para provar que o impossível pode florescer. Quando a noite cai, você se deita novamente sobre a árvore. As estrelas se acendem no céu, refletindo nos frutos que brilham suavemente. E você adormece em paz, sabendo que enquanto dorme, as sementes já estão a caminho de novos lugares. Que sua história já não pertence apenas a você. Que mesmo em silêncio, ela continuará crescendo. A noite cai mais uma vez. Mas desta vez, o silêncio é diferente.
Não é o silêncio pesado do deserto, nem o silêncio carregado de incerteza. É um silêncio que abre espaço, que prepara terreno para algo maior. Você se deita sob a árvore. O tronco firme atrás de você parece um guardião, e as estrelas acima piscam como sinais ocultos. O vento sopra com suavidade, embalando sua respiração. E aos poucos, o peso das pálpebras vence a vigília. O sono chega. Mas este não é um sono comum. Ele é profundo, quase abissal. Você sente como se estivesse caindo lentamente em um oceano invisível, onde cada camada revela algo oculto. A primeira sensação é de leveza. Seu corpo parece dissolver e apenas sua essência continua descendo. Descendo sem pressa, sem medo. Então, diante de você, uma porta luminosa surge. Não é feita de madeira, nem de pedra. É feita de luz pulsante, como se fosse tecido vivo. Você se aproxima. Não há tranca, não há chave. A porta se abre sozinha, convidando você a atravessar. Do outro lado, não há paisagem comum. Há memórias. E cada memória aparece diante dos seus olhos como se fosse uma cena viva. Você se vê pequeno, perdido em dias de dor que pensava já ter esquecido. Revive noites solitárias em que acreditou que ninguém ouvia suas orações. Revive palavras ditas contra você, que feriram como lâminas. Mas ao mesmo tempo, percebe algo que nunca tinha notado. Em cada momento de dor, havia uma presença. Um olhar que não era seu. Um sopro que sustentava quando suas forças se esgotavam. Uma mão invisível que não permitiu que você fosse destruído. O impacto é profundo. O que antes parecia apenas sofrimento, agora se revela como preparação. As feridas, que antes você odiava, são mostradas como cicatrizes que moldaram sua resistência. E a voz suave, quase sussurrando, atravessa o silêncio. Eu estive em cada detalhe. Mesmo quando você pensava que estava só, eu estava ali. Você sente o peso do ar mudar. É como se cada célula do seu corpo fosse tomada por uma paz que não pode ser explicada. As memórias já não doem. Elas agora brilham, transformadas, iluminadas por uma verdade que você nunca percebeu antes. E você entende. O sono não é apenas descanso, é portal. É o lugar onde o invisível se revela, onde o coração cansado recebe respostas que a mente desperta não conseguiria suportar. Enquanto permanece nesse estado, novas imagens surgem. Você se vê caminhando por um campo iluminado pela lua. O chão é coberto por flores que brilham suavemente, como se fossem lanternas vivas. Cada passo que dá faz as pétalas se abrirem, espalhando um perfume doce que invade seus pulmões e acalma sua alma. E, no horizonte, uma figura se aproxima. Não há rosto definido, mas há uma presença intensa, quase magnética. Ela se coloca diante de você e, sem mover os lábios, transmite palavras diretamente à sua alma. Você buscou respostas. Agora está pronto para recebê-las. O que viveu não foi acaso, foi caminho, foi construção,
Foi o deserto que preparou a terra para florescer. Você sente lágrimas deslizando pelo rosto. Não de tristeza, mas de reconhecimento. De perceber que cada perda abriu espaço para algo maior. De entender que o silêncio nunca foi abandono, mas lapidação. A figura estende a mão. Na palma há uma chama, pequena, mas brilhante. Você hesita por um instante, mas depois estende sua própria mão. Quando a chama toca sua pele, ela não queima, ela aquece. E em questão de segundos, penetra dentro de você, como se fundisse ao seu coração. O impacto é imediato. Você sente um fogo interior que não destrói, mas ilumina. Um fogo que revela verdades escondidas, que clareia dúvidas, que expulsa sombras internas. E nesse instante, você entende que essa chama é revelação. Ela é consciência. Ela é propósito aceso dentro de você. A figura sorri levemente, mesmo sem rosto definido, e desaparece no ar. O campo luminoso se desfaz, e você sente que está sendo puxado de volta, lentamente, para a realidade. Mas algo mudou. Você não é mais o mesmo que se deitou sobre a árvore. Dentro de você, agora há luz, há fogo. Há uma certeza que não pode ser tirada. O sono revelou aquilo que o dia jamais poderia explicar. Ao despertar, ainda sob a árvore, você sente o coração acelerado. O vento da noite toca sua pele como um lembrete suave. A revelação foi real. E a partir desse momento, sua alma nunca mais será a mesma. O primeiro raio de luz atravessa as folhas da árvore, tocando o seu rosto com delicadeza. Você desperta lentamente, como quem volta de um lugar distante demais para ser descrito. Os olhos ainda pesam, mas o coração, ele pulsa como nunca. Há um ritmo diferente dentro de você. Um compasso novo, que parece seguir o som invisível de algo maior. Você inspira fundo. O ar da manhã é frio, mas carrega consigo uma doçura, como se cada partícula estivesse impregnada de promessa. Os pássaros cantam ao longe. Não é apenas canto, é anúncio. É como se a natureza tivesse se unido para declarar que algo começou. Você se levanta devagar, sentindo a firmeza da terra sob os pés. Tudo ao redor parece igual, mas nada é igual. As pedras, antes simples, agora brilham como joias escondidas pelo tempo. As árvores, antes comuns, agora parecem eretas, como colunas que sustentam um templo invisível. Até o vento parece trazer mensagens secretas, como se cada sopro fosse uma palavra enviada do alto. Enquanto observa, você percebe, não foi o mundo que mudou, foi o seu olhar. Foi o fogo que acendeu dentro de você durante a noite. A chama silenciosa que agora ilumina cada detalhe. E o mais surpreendente é a paz. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que não é a ausência de luta, mas a certeza de que existe sentido na luta. Você lembra do peso que carregava, das dores, das dúvidas, e percebe: ainda estão lá, mas já não têm o mesmo poder. Elas não controlam mais o seu caminho. Agora, você caminha com consciência. Você toca o tronco da árvore e sente uma gratidão profunda. Não apenas por ter descansado ali, mas porque ela testemunhou sua transformação. E, em silêncio, você entende. Aquele lugar se tornou sagrado. Um marco,
um ponto na linha do tempo da sua vida que nunca poderá ser esquecido. Mas o despertar não é apenas abrir os olhos para amanhã, é abrir a alma para o que está diante de você. E você sabe, o dia que começa trará desafios, sim, mas também trará provas de que aquela chama, recebida no sono, não foi ilusão. Ela foi apenas o início. Você dá os primeiros passos fora da sombra da árvore. Cada passo ecoa como se fosse mais que movimento físico. É afirmação. É declaração silenciosa de que você não será mais o mesmo. O chão ainda é o mesmo deserto, mas já não o assusta. Ele se tornou caminho e não prisão. O sol sobe lentamente no horizonte, pintando o céu de cores que antes passavam percebidas. Azul, dourado, vermelho. Tons que sempre estiveram ali, mas agora falam diretamente à sua alma. Você percebe que até o nascer do sol é uma mensagem. Ele grita em silêncio, sempre há um novo começo. E então, um pensamento surge dentro de você, tão claro que parece uma voz. Não é o mundo que precisa ser recriado. É você que precisa enxergar o mundo com os olhos recriados. Essa frase se instala fundo, como se fosse um selo. Você olha ao redor e entende. As coisas não precisam mudar para que sua vida mude. O que muda tudo é a forma como você as vê, como você as vive, como você escolhe responder. Uma leve brisa passa, levantando a areia ao redor. Por um instante, o vento quase desenha símbolos no ar. E você sente, são sinais. Não precisam ser decifrados de imediato. A mensagem maior já foi entregue. O essencial não está nos detalhes que confundem, mas na revelação que agora habita seu interior. Você fecha os olhos por um instante e sorri. Não um sorriso de vitória completa, mas um sorriso de quem descobriu a raiz da força. Um sorriso de quem sabe que não está só. De quem sabe que mesmo quando a noite voltar, haverá propósito no escuro. Ao abrir os olhos novamente, o horizonte parece chamá-lo. Não há mapa, não há rota clara, mas há uma certeza. Você não caminha mais perdido. Você caminha guiado. E com esse novo amanhecer, sua alma entende que o despertar não é apenas um ato físico, é um estado eterno que transforma cada dia em continuação do que a noite revelou. Você caminha sobre a luz recém-nascida, ainda sentindo a força da noite que se foi. Mas algo dentro de você insiste em pulsar mais forte, como se a chama que nasceu durante o sono tivesse se tornado inquieta. É como se ela não se contentasse apenas em iluminar o seu interior. Ela pede movimento. Ela pede ação. Enquanto os passos avançam, você percebe que já não consegue voltar atrás. Não porque seja impossível, mas porque já não faz sentido. O que foi visto não pode ser esquecido. O que foi sentido não pode ser apagado. E aquilo que despertou dentro de você exige resposta. O silêncio da manhã se torna companheiro, e é nele que você escuta um chamado. Não é voz, não é som, mas vibração. Um impulso sutil que guia como um rio invisível correndo por dentro da sua alma. Esse chamado não é suave a ponto de ser ignorado, nem estrondoso a ponto de assustar. Ele está na medida exata para ser notado. Você tenta resistir por um momento, pensando nas incertezas que esperam no caminho. Mas a resistência logo se desfaz,
porque há algo mais forte, a certeza de que permanecer parado seria morrer por dentro. E você não pode mais viver como antes. O vento sopra em seu rosto, quase como se empurrasse você para frente. E pela primeira vez, você percebe que não é apenas você quem busca o caminho. O caminho também busca você. As duas forças se encontram e criam uma tensão que só pode ser resolvida de uma forma: seguir adiante. A cada passo, a terra parece tremer levemente. Não é o chão que vibra, é o peso da decisão. Você entende que há momentos em que a vida exige entrega total. Não metade, não um pedaço, mas tudo. E este é um desses momentos. O chamado é simples, mas profundo. Não basta acordar para a vida, é preciso responder a ela. Enquanto você avança, percebe que esse chamado não fala apenas de si mesmo. Ele fala de outros, de pessoas que você ainda não conhece, de destinos que serão tocados pelo simples fato de você ter escolhido se levantar. A transformação que aconteceu dentro de você não pode ficar trancada no peito. Ela precisa transbordar, precisa alcançar, porque o fogo que aquece por dentro, se guardado, consome. Mas, quando partilhado, ilumina e guia. E então, uma lembrança invade sua mente. Aquela noite escura, as dúvidas, o peso que quase esmagava sua alma. Você entende que há muitos caminhando agora sob a mesma sombra, muitos esperando um raio de luz que os desperte. E talvez, só talvez, você tenha se levantado para se tornar parte desse raio. O chamado, então, se torna mais claro. Não é apenas sobre sobreviver, é sobre viver com propósito. É sobre se tornar canal, ponte, farol. O sol já se ergueu no céu, mais alto, mais firme, e parece refletir exatamente essa nova consciência. Não basta apenas brilhar por dentro. É preciso permitir que a luz alcance o lado de fora. Você sente o coração acelerar, não de medo, mas de expectativa. Há um peso diferente no ar, como se o universo inteiro estivesse aguardando a sua resposta. E mesmo sem palavras, você já sabe que disse sim. Sim ao caminho. Sim ao propósito. Sim ao chamado. E com esse sim, algo invisível se rompe. Não é apenas você que segue adiante, é a vida que se move junto. E você entende, cada passo que dá agora não pertence mais apenas a você. Ele ecoa, ele alcança, ele transforma. Você deu o sim. Sim ao chamado. Sim ao propósito. E por um instante, sentiu o peso desaparecer, como se a vida tivesse aberto uma clareira só para você. Mas logo descobre que cada decisão verdadeira é seguida por provas silenciosas, como se o caminho quisesse confirmar se você realmente está disposto a caminhar até o fim. Os primeiros passos parecem leves, embalados pela força da escolha. Mas, pouco a pouco, o terreno muda, a estrada se estreita, o vento se torna mais áspero e o horizonte deixa de ser tão nítido. Você percebe que seguir não é apenas avançar, é também resistir. Há pedras sob seus pés que você não havia notado antes. Pequenos incômodos que, juntos, começam a ferir. E cada dor, cada tropeço, parece sussurrar: volte para trás, era mais fácil ali. Mas você sabe, não há volta. Não porque não consiga, mas porque o antigo já não te serve. O antigo já não cabe. E é justamente essa certeza
que te empurra para frente, mesmo quando a jornada ameaça te quebrar. O silêncio que antes confortava, agora parece mais pesado. É um silêncio que testa, um silêncio que pergunta: você ainda acredita, mesmo sem ver sinais, mesmo sem sentir apoio, mesmo quando tudo parece vazio? E ali, na ausência de respostas, você descobre algo profundo. A travessia não é feita apenas com os pés. Ela é feita com fé, com confiança, com uma decisão renovada a cada passo, mesmo quando tudo em volta tenta roubar sua força. Você continua. Não com a mesma leveza do início, mas com uma determinação que cresce a cada desafio. E é nesse esforço que a transformação verdadeira acontece. As pedras continuam no chão. O vento continua cortando. Mas, de repente, você percebe que algo mudou. Não foram as pedras, nem o vento. Foi você. A dor já não paralisa como antes. O frio já não consome como antes. O peso já não oprime como antes. Você se torna mais resistente, mais atento, mais inteiro. É nesse ponto que você entende. A travessia não está apenas moldando o caminho, ela está moldando você. Cada dificuldade é um cinzel invisível esculpindo algo novo dentro da sua alma. Não é castigo, não é crueldade, é preparação. Porque o chamado que você ouviu não era apenas para caminhar, era para se tornar. Se tornar alguém capaz de carregar luz em lugares escuros. Se tornar alguém que suporta o peso não para ser esmagado, mas para ser fortalecido. E em meio a essa descoberta, algo silencioso acontece. Você olha ao redor e, mesmo no deserto, percebe pequenas belezas que antes não via. Um feixe de luz atravessando as nuvens. O som distante de uma ave que insiste em cantar. O ritmo da própria respiração, lembrando que você ainda está vivo. A travessia dói, mas também revela. E cada revelação sussurra: continue. O caminho está vivo dentro de você. A travessia já se estendeu por longos dias. Você sentiu o peso do silêncio, a aspereza das pedras, o vento que parecia não ter fim. E, no entanto, continuou. Não porque o caminho tenha se tornado fácil, mas porque dentro de você algo mudou. Mas há um instante, um momento quase imperceptível, em que o vazio começa a se dissolver. E tudo acontece de forma simples, como se fosse apenas mais um detalhe do percurso. Lá na frente, você vê uma sombra. Alguém sentado à beira do caminho. O coração aperta. Por tanto tempo você caminhou sozinho que a presença de outra figura parece quase um milagre. Você não sabe quem é. Não sabe de onde veio, mas algo no seu peito vibra. Você não está tão só quanto pensava. Ao se aproximar, os olhos dessa pessoa se encontram com os seus. E no olhar não há julgamento, não há pressa. Há apenas reconhecimento. Como se de alguma maneira aquele estranho carregasse as mesmas marcas, as mesmas dores, a mesma travessia. Vocês não dizem nada no início. Apenas permanecem ali, respirando no mesmo ritmo. E sem palavras você sente que parte do peso se dissolve. A solidão começa a romper.
Não é que o deserto tenha acabado, mas pela primeira vez você entende. Nem todo deserto precisa ser atravessado sozinho. A conversa acontece devagar. Palavras curtas, pausas longas, como se cada frase precisasse nascer primeiro dentro da alma antes de ser dita. Essa pessoa compartilha histórias que parecem ecoar as suas. Fala de noites escuras, de lutas internas, de feridas que ninguém nunca viu. E em cada palavra, você reconhece reflexos da sua própria caminhada. É estranho. É como se, no olhar do outro, você pudesse se enxergar, como se sua própria dor estivesse sendo devolvida em forma de compreensão. E essa troca silenciosa cura de um jeito que você não esperava. Você percebe que o encontro não é coincidência. É parte da travessia. O caminho nunca foi sobre força isolada. Foi sobre descobrir que há conexões invisíveis. Pessoas que também carregam cruzes e que, de alguma forma, estão ligadas a você. E nesse instante, algo muda dentro de você. A caminhada já não é apenas resistência. Ela começa a se tornar comunhão, força compartilhada, esperança renovada. O outro se levanta e, sem precisar de convite, caminha ao seu lado. Os passos ainda são pesados. As pedras ainda machucam. Mas agora, há companhia. Há partilha. E, de repente, o deserto parece menos ameaçador. Você entende, o encontro também é resposta. Resposta ao silêncio que tantas vezes te esmagou. Resposta à solidão que tantas vezes te sufocou. E enquanto segue, sente dentro de si que algo novo começou. Depois de tanto caminhar, você quase esqueceu como era sentir leveza nos passos. O corpo pede pausa, mas a mente insiste em seguir. E é nesse estado, entre cansaço e persistência, que o caminho te surpreende. De repente, a paisagem muda. O vento que antes cortava se suaviza. O chão, antes coberto de pedras duras, se abre em areia macia. E ali, diante de você, um refúgio surge. Não é grandioso nem imponente, mas é perfeito na simplicidade. Uma sombra acolhedora projetada por uma árvore solitária. Um fio de água cristalina correndo entre as rochas. Um canto de pássaros que parecia impossível em meio ao deserto. Você sente o coração acelerar, não por esforço, mas por alívio. É como se o caminho tivesse concedido um presente. Um respiro. Um espaço onde você não precisa lutar, apenas existir. Você se aproxima da água, ajoelha-se, mergulha as mãos. A temperatura fresca invade sua pele, sobe pelos braços, alcança o peito. E pela primeira vez em muito tempo, você sente paz. Enquanto bebe, percebe algo curioso. A sede não era apenas física. Ela vinha também da alma. E nesse gole silencioso, você não está apenas saciando o corpo, está regando o espírito. Sentado sobre a sombra, você fecha os olhos.
E no silêncio, o refúgio começa a falar. Não com palavras, mas com símbolos, com imagens que emergem de dentro de você, como lembranças escondidas. Você vê os dias em que quase desistiu, as noites em que o peso parecia insuportável, os momentos em que acreditou estar sozinho e, ao mesmo tempo, percebe: o caminho nunca deixou de cuidar de você. Cada dor foi acompanhada por um sopro de resistência, cada queda por uma mão invisível que te levantava. E agora, este refúgio é a prova. Você entende que o descanso também é parte da travessia, que não é preciso lutar sem parar, que até o deserto tem seus oásis, e cada um deles é um lembrete: você não está abandonado. O outro, aquele que agora caminha ao seu lado, também se deita ao chão. Vocês não falam nada, mas há uma sintonia profunda na quietude, como se as almas conversassem sem precisar da boca. E nesse estado de serenidade, algo sutil se revela. Você não está apenas descansando para seguir. Está sendo preparado para algo maior. O refúgio não é o fim. É um lembrete de que o propósito continua. Quando abre os olhos, o sol já começa a se inclinar. A estrada ainda espera. Mas agora, você não levanta apenas com força renovada. Levanta com clareza, com a certeza de que o caminho, por mais árduo que seja, nunca te deixará sem resposta. O descanso do refúgio trouxe alívio, mas também um chamado silencioso. No fundo da alma, você já sabia, o caminho ainda guardava um último confronto. E agora, ele se ergue diante de você, imenso, inabalável, quase impossível. A montanha. Ela não é apenas uma elevação de pedra e terra, ela é um espelho. Tudo o que você carregou até aqui, medos, dúvidas, lembranças, se reflete na sua face imponente. E diante dela, você se sente pequeno. O ar fica mais denso, o silêncio mais pesado. Até mesmo o companheiro que caminha ao seu lado diminui o ritmo, como se também compreendesse a magnitude do que está por vir. A primeira tentativa de subir é brutal. O solo escorrega, os músculos ardem, a respiração se prende. Cada passo parece cobrar mais do que você tem. E por um instante, o pensamento sussurra: talvez eu não consiga. Mas logo, outro eco nasce dentro de você. Um eco que não vem da razão, mas da memória de tudo o que já superou. Você lembra das noites escuras, das quedas, do peso insuportável que pensou não aguentar. E percebe que se chegou até aqui, não foi para parar diante da última barreira. A montanha exige não apenas força, mas entrega. Não se trata de dominar a subida. Trata-se de se render ao processo, de aceitar que cada dor é parte do chamado. E quando você entende isso, os passos, embora pesados, começam a se alinhar com um propósito maior. À medida que a subida avança, o corpo se desgasta, mas a alma, curiosamente, se expande. Cada metro conquistado parece abrir dentro de você uma clareira, uma consciência que nunca teria surgido sem o peso da luta. O companheiro ao seu lado também se esforça. Vocês se ajudam. Uma mão estendida aqui, um ombro oferecido ali. E nesse gesto, você entende que a verdadeira vitória não é solitária. Ela é compartilhada. O ar rarefeito corta a respiração, mas ao mesmo tempo traz uma pureza estranha,
como se a própria montanha, em sua frieza e severidade, estivesse limpando você por dentro, eliminando o excesso, deixando apenas o essencial. Chega um ponto em que as forças parecem desaparecer por completo. As pernas tremem, a visão embaça, o coração bate como se fosse romper o peito. E é nesse limite, nesse abismo entre desistir e persistir, que algo grandioso acontece. Uma chama desperta dentro de você. Não é física, não é visível, mas é intensa, quase violenta. Uma certeza de que não foi o acaso que te trouxe até a montanha. Foi destino. E o destino não erra de endereço. Você continua. Um passo, depois outro. E mesmo que a montanha tente te esmagar com sua imponência, há algo em você que não pode mais ser contido. A subida ainda não terminou. O cume ainda parece distante. Mas agora, cada pedra, cada respiração, cada dor, tudo se tornou parte de um ritual. Um rito de passagem que te prepara para a revelação que está prestes a vir. O último passo é sempre o mais silencioso. Não há grito, não há aplauso. Há apenas você, a respiração ofegante e o espaço aberto que se revela diante dos olhos. Você chegou ao cume. A montanha que parecia intransponível agora repousa sob seus pés. E o que você enxerga não é apenas o horizonte, mas a sua própria alma refletida na vastidão. O ar, rarefeito e gelado, queima nos pulmões. Mas, ao mesmo tempo, cada inspiração traz uma clareza jamais sentida. Lá em cima, não há distrações, não há ruídos, não há máscaras. Há apenas verdade. E essa verdade sussurra dentro de você. Você não é mais o mesmo. O caminho foi feito de quedas, dores, noites intermináveis e medos sufocantes. Mas cada fraqueza se transformou em força. Cada ferida se tornou cicatriz sagrada. E cada lágrima regou a terra de onde nasceu a sua nova identidade. Você olha para trás, e tudo o que parecia insuportável agora é lembrança transformada em alicerce. A dor não desapareceu. Ela foi transmutada. Agora, ela é força. Agora, ela é parte de você. O companheiro ao seu lado também contempla em silêncio. Os olhares se cruzam e não há necessidade de palavras. Vocês sabem. Ambos mudaram. Ambos deixaram no caminho uma versão antiga de si mesmos. E trouxeram ao cume algo maior, mais inteiro, mais desperto. O cume não é apenas o fim da jornada. Ele é a revelação de que toda a caminhada foi o verdadeiro propósito. Não era sobre chegar ao topo. Era sobre quem você precisou se tornar para chegar até aqui. No alto da montanha, o silêncio é absoluto. Mas dentro de você há um som profundo. Um batimento que pulsa como tambor antigo, ecoando a verdade da vida. Você entende, finalmente, que cada desafio foi uma convocação. Cada dor foi um mestre disfarçado.
E cada queda foi uma preparação para o voo que agora começa. Porque o cume não é um lugar de permanência. Ele é um altar, um espaço sagrado onde você recebe a revelação, mas também a missão. E essa missão é clara: descer e levar ao mundo aquilo que descobriu em silêncio. O que muda a alma não é o que você conquista, é o que você se torna. E agora você se tornou testemunha viva de que a noite pode ensinar, a dor pode transformar, e a jornada pode despertar o que estava adormecido. Enquanto o vento toca seu rosto, quase como uma bênção invisível, você fecha os olhos e entende. Esta história não era apenas uma narrativa. Era um espelho. Era o chamado da sua própria alma. E enquanto você dorme, essa história continua trabalhando dentro de você, remexendo lembranças, curando feridas, gerando raízes profundas que, ao amanhecer, farão brotar uma nova força. Você não é mais quem começou essa caminhada. E ao despertar, algo em você jamais voltará a dormir. Fim da jornada. Início da transformação.